Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula de geografia para a gente fechar esse ciclo, se Deus quiser, tudo na paz de Deus, tá certo? Um forte abraço para vocês. Hoje vamos falar sobre os mapeamentos das nossas reservas minerais que temos pelo Brasil, pelo sistema que foi sendo desenvolvido ao longo da geologia e também ao longo do estudo da geografia. Entender o papel das águas, também entender a função dela na vida das pessoas. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Um dos pontos centrais que a gente vamos falar primeiramente são as águas subterrâneas, tá certo? Que estão em abundância no planeta, mas também há um risco bastante conotado no nosso dia a dia, que é a questão do aquecimento global. Então, quer dizer o quê? Essa água do planeta hoje, ela são aproximadamente a 3 a 4 quartos da superfície terrestre. Então, juntamente com toda a água que tem no planeta, se não cuidarmos bem da água do planeta, isso vai ocorrer em um paralelo direto. A falta da mesma para o consumo humano, né? E também para nossas atividades diárias. Isso é um dos pontos bastante importantes. Então, a vida é emergente, né? Vem uma fonte de água potável e para a espécie humana, o H2O, né? Um líquido indispensável para a sobrevivência da espécie. Algo que a gente está falando, o que é que temos de água hoje para o planeta? O que estamos fazendo com a nossa água? A relativa da aula de hoje é poder trazer também essa questão da conscientização, a função da água e a utilização dela, tá? Dentro de reservas ecológicas e que elas são preservadas de algumas formas. Vamos se dizer, as nascentes, né? Esse é um dos pontos bastante interessantes que está sendo bem debatido hoje na mídia e vocês podem também acompanhar no dia a dia de vocês. Como estamos utilizando essa água? Como será o futuro da água no nosso planeta? Então é uma visão bastante importante. É porque temos um ditado que a água é o bem da humanidade. Mas hoje, para a gente ter acesso, né, à água potável, a gente tem que pagar, né, a gente tem que cuidar dela. Não existe uma visão voltada no âmbito político que valorize mais essa questão da água, que traga esse contexto de valorização, que conscientize não só a própria população, mas vocês mesmos que estão em casa, né, que são o futuro. Igual outras aulas já falei, vocês são o futuro dessa relativa social que estamos vivendo, futura, certo? Vamos lá entender um pouquinho dessa água. A água hoje, a gente tem uma representação bastante interessante. A água central hoje, né, de conotação de toda a conjuntura da água, 97% são as águas do oceano, né? E 3% dessa água são as águas potáveis. Então veja esse paralelo que temos. 3% de toda a água, certo, que existe no globo. As reservas d'água hoje do planeta, ela traz um contexto bastante interessante, que é o quê? Tentar conscientizar o consumo das pessoas em relação a essa água. E tem uma relativa que é bastante tocada principalmente nas aulas de geografia, que é a questão do aquecimento global, né? E dessa água potável que temos aí, vocês podem ver derivadamente aí que 70% são das geleiras, tá? Icebergs. Então, isso representa também um pouco dessa água potável dentro dessas 3% para que vocês tenham aí. Então, é muito pouca água doce acessível, certo? Água potável, doce para falar numa linguagem mais cordial para vocês poderem entender melhor. E boa parte dela, que é 29%, estão em aquíferos, tá certo? Aqui no Brasil a gente tem o aquífero Guarani, você já deve ter ouvido falar, tá bom? Com um outro professor, que é um dos pontos onde a visão da própria conservação desses espaços, manter essas águas de aquífero preservada para uma utilização em um futuro próximo, é uma grande responsabilidade. Não só de um só indivíduo, certo? Mas do planeta inteiro também, conscientizar as pessoas. Então isso é um destaque bastante importante. Rios e lagos e solos bióticos, tá? Que vai estar ligado a 1% só. Então, muita água do planeta, né? Água no planeta, mas se for analisar direitinho, você vai ver o quê? Esse 3% se deriva em 100%, que são colocadas geleiras, iceberg, os aquíferos do Guarani, que representa 29%, e os rios e lagos, que temos aí que diretamente representa só 1% dessa água doce hoje no planeta. Então, é muita gente
população que está crescendo cada vez mais, como é que vamos atender, né? Então, há uma análise bastante interessante. E os recursos hídricos, ao longo do tempo, é algo que a gente está tentando considerar como algo primordial, né? A utilização dos recursos hídricos, a gente está falando até na questão das hidrelétricas também. Há uma visão voltada para essa questão desses pontos centrais que estão servindo tanto a população nos dias atuais e que pode virar bem escasso daqui a alguns anos. Então, há uma necessidade de um olhar mais paralelo, tá certo? Onde a gente possa analisar todo o contexto dessa água, certo? Como elemento ou como componente físico da natureza, né? A água também ela é uma representação muito grande dentro desse contexto social. E o que temos que aprender é que o homem e o meio ambiente eles têm que viverem juntos, em harmonia. Conviver com o espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, igual esse controle. É uma árvore. Se eu derrubar a árvore, né, para ela ressurgir novamente, eu preciso colocar outra no lugar dela. E olha o tempo que vai levar isso aí. Então, essa questão da preservação, né, das reservas que temos hoje no Brasil, em vários aspectos naturais que estamos relevando aqui na aula de hoje, existe uma necessidade humana, um olhar mais apreensivo para isso, certo? Como um ambiente para a vida também é importante, a vida aquática também tem que ter essa visão de preservação e conscientização, também como um fato indispensável para manter a manutenção do globo terrestre, da vida aqui no planeta, há uma necessidade de um reflexo humano, poder refletir sobre essas ações, então é algo bastante importante. E além disso, é um discurso muito longo, né? Então, os recursos hídricos, eles vêm representando boa parte dessa contextualidade da necessidade humana. Sem ele, a humanidade deixa de existir. Até estava passando juntamente aí vocês que acompanharam o G20, né, que teve a COP26, que estava falando sobre essa questão do clima, e essa questão dos recursos hídricos também, da preservação, né, de reservas que temos hoje no planeta para poder ter uma visão direta para isso, um olhar mais apreensivo. E lá estava dizendo, segundo o cientista, o fim, né, a extinção da espécie humana é um dos pontos centrais. Talvez a gente não saiba, professor, isso não vai acontecer. Eu talvez esteja me precipitando, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando através de cientistas que estão fazendo uma avaliação do planeta, hoje o clima. E vocês já viram muito bem, né, que a COP26 ela tem uma função, que é em 2026, essa necessidade. Mudar o clima, conscientizar, e é o papel direto, tá certo? Então, essas bacias hidrográficas também que temos aí, que vocês podem acompanhar aí, né? Que é bastante importante, as bacias amazônicas, que faz todo o paralelo de planície, Rio Madeiras, vários rios, e tem uma necessidade de conscientização, e tem uma necessidade de preservar. A gente poderia até falar aqui no nosso Rio Capibaribe, que ao longo do processo, né, a geografia fez toda essa alteração. Hoje um rio que tinha, em média, 500 metros de distância de uma margem a outra, né, de um ponto a outro. Hoje a gente tem o quê? Uma veinha fininha, no máximo, quando tem enchentes, pode aumentar um pouquinho de 100 metros, ou até mais, né? 200, 300, mas é algo que não permanece, e é algo que sempre existiu, e hoje já não é da mesma forma. Então, essa questão da preservação, né, essas reservas, ela é muito importante. Vamos lá. Também temos essa questão de limitar, né? Essa questão de diversos fatores, que é a questão da água também, como a gente vê o fluido e o fluxo dessa água, a necessidade também de fluxo comercial, que muitos comércios estão ligados a essas águas também, a pescaria, que é algo bastante importante. Muitas pessoas vivem disso. E há uma ideia bastante relevante, que é a necessidade de sobreviver da própria natureza. Então há um paralelo de conscientização, que é uma necessidade de saber que essas reservas, elas atendem um grupo de pessoas. E essas pessoas necessitam desses recursos para sobreviver, porque dela não só sai a água, tem o peixe, né? Tem a manutenção, toda a fauna, toda a flora, todo espaço existe dentro do mesmo contexto. E existe uma necessidade já direta ligada a essa relativa, tá certo? Então, temos o tipo de foz também, que são bastante comuns. Hoje a gente está acostumado mais com as foz de rios que
na maioria das vezes sempre a gente vê na TV, né? No Brasil a gente sempre tem a Foz do Rio Iguaçu, que faz divisa com a Argentina, bastante interessante a gente poder entender mais, porque é um aprofundamento sobre esse tema. Acho que não dá para mim fazer uma síntese direta dele, mas em outro momento a gente acaba debatendo sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Então, quando a gente tinha uma questão de Foz, a gente fazia uma questão bastante interessante. Ah, Foz do Iguaçu estava no nosso imaginário, estava na nossa cabeça. E a gente tinha várias outras. Foz do Delta, Foz do Mista, também, Estário. Isso tudo são Foz. Existe, né, que faz participação dessa reserva de toda essa questão social. E também a gente tem a poluição, né, dos mananciais, que isso é um dos problemas. O esgoto industrial, o esgoto doméstico, as vazantes, na maioria das vezes, vazamento de navios e também de outras embarcações que acabam deixando resíduos de óleo, né? Resíduos sólidos também acaba ficando. Isso é uma questão bastante relevante e uma questão para a gente poder refletir mais, tá certo? Porque as águas do mar, ela tem uma grande manutenção, né, do espaço geográfico, né? E apesar de toda a sua elevação, talvez na nossa teoria a gente não acredite muito, mas vai ter um momento, né, que o oceano quem vai suprir toda essa questão dessa necessidade de, vamos supor, dessa base hídrica, né? E temos uma carência hoje, talvez, futuramente, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores vistem uma máquina que possa deixar a água do mar dessalinizada, que já existe, né? Não está acessível a todos ainda, mas vai chegar um momento que talvez isso esteja mais flexível às demandas. A importância dos oceanos, que é a manutenção da vida no planeta, a influência do clima, né, que regula a temperatura do planeta, que é bastante importante, e abriga cerca de 80% das espécies também da vida marinha, e também a gente temos a questão terrestre. Então isso é muito importante. Então é uma funcionalidade bastante interessante. Deslocamento de navios cargueiros, de exportações, né, com contêineres que vão e voltam, isso tudo influencia diretamente na vida social, na conjuntura social. Também a gente temos a questão do escoamento, a poluição dos rios. Vocês estão vendo aí na imagem um dos grandes problemas hoje para ser debatido, as queimadas, que cada dia que se passa isso se torna algo bastante comum. A questão dos fertilizantes, agrotóxicos, que estão sendo cada vez mais utilizados para poder diminuir a questão das pragas na lavoura. Então isso acaba, de certa forma, prejudicando todo o processo, certo? Então, finalizamos essa aula de hoje de geografia. É um assunto bastante extenso, delicado para ser debatido. Espero que o professor de vocês entre em contato com vocês e comece a debater um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Então, um forte abraço, até a próxima aula. Fique com Deus e um Feliz Natal aí, tá? Forte abraço, tchau.